Olá, adoradores do povo, tudo bom? Meu nome é Fernanda Fole e eu sou uma das colaboradoras do grupo do Caneta Tinteiro. E hoje eu tô aqui para falar com vocês desse livro, que é A Casa das Belas Adormecidas, do escritor Yasunari Kawabata. Esse livro que eu tô aqui comigo é a 7ª edição, ele foi publicado em 2004 e a primeira edição dele foi publicada em 1961. E bom, esse livro aqui ele vai narrar a história de um velho que se chama Eguchi. Ele tem 67 anos e ele descobre através de um amigo uma casa onde se paga para observar meninas virgens dormindo. O velho logo se interessa na experiência e ele resolve ir nesse lugar para experimentar as coisas do próprio ponto de vista dele. E daí em diante o livro vai mergulhar numa construção filosófica muito intensa. Acho legal a gente fazer uma análise de alguns temas que a gente pode retirar do livro. O primeiro de todos é a morte e o erotismo, que são dois temas muito recorrentes da literatura do Kawabata. Eu acrescentaria, nesse livro especificamente, uma extensão da morte, o que antecede a morte, mais especificamente, porque ao envelhecer a gente tem que lidar com coisas como debilidade, o desprezo das outras pessoas e a solidão, né, que são temas que circundam muito a morte. Então, tem vários momentos no livro que ele discute sobre isso, sobre como a pessoa velha vai perdendo a capacidade, né, e como a velhice é solitária. É interessante também a gente pensar nesse livro da perspectiva das mulheres. A mulher é ligada ao sono e às memórias, que são elementos da construção de um mundo onírico, onde a gente consegue acessar o que até então era inalcançável e muito distante, né? Que são as memórias do Eguchi, através das mulheres que ele vai conhecendo cada noite. Ele vai lembrando de pessoas da família dele, das mulheres que passaram pela vida dele. Então, é como se através dessas mulheres ele conseguisse acessar esse mundo que ele não consegue mais retornar. E assim, pode não ter sido o objetivo do Kawabata, por uma questão social mesmo da época, mas é impossível para uma mulher que vive no século XXI não discutir a objetificação da mulher, que acontece nesse livro, porque as mulheres virgens que eles vão ver, muitas vezes dá a entender que elas são menores de idade e elas estão desacordadas sobre efeito de medicação. Então elas ficam lá deitadas, nuas, totalmente expostas, completamente ignorantes ao que se passa ao redor delas. Então elas não têm memórias do dia seguinte, do que aconteceu com quem elas estavam, né? E elas ficam ali disponíveis aos fetiches, aos desejos masculinos que são os mais absurdos possíveis, né? São mulheres que elas são anônimas, elas são trocadas a cada encontro. Então, o Eguchi vai lá em ocasiões diferentes e cada vez que ele vai, ele encontra uma mulher diferente. Então, fica muito claro essa questão da objetificação, porque é como se fosse um item, né? É como se a mulher fosse um objeto, que ela tá ali, ela é usada, e depois se cansa e vem um outro objeto, né? Então, é uma coisa muito péssima desse livro. Ao mesmo tempo, acho que a gente tem que discutir, porque é impossível a gente falar dessa questão do feminino sem falar da fragilidade masculina, que eu acho que é uma coisa que também entra nesse livro. Essa fragilidade masculina que ela se reafirma através do contato sexual, né? Então, acho legal a gente falar um pouco sobre isso também. É como se através desses encontros, desse momento ali que os velhos têm com as jovens que estão totalmente desacordadas, eles conseguissem reafirmar a dominação, né, o poder que eles têm sobre as mulheres. Essa é uma literatura também muito sinestésica, vai ter uma exploração muito grande dos sentidos humanos, então vai se falar sobre cheiros, sobre contatos, ele descreve com muita clareza, assim, de uma forma muito poética, os cheiros, as visões, o olfato, né? Então é tudo muito com um vocabulário muito rico e muito sofisticado. Para mim, a grande jogada desse livro, e foi uma coisa muito interessante, as mulheres não tinham muito direito, né? Então, esse narrador, ele é em terceira pessoa.
ou seja, ele é um narrador imparcial, né? Isso permite que a gente visualize a história e os personagens de uma forma que é distanciada. Então, obviamente, se vocês forem em qualquer página de reviews do livro e resumos e resenhas, vocês vão ver interpretações diferentes desse livro. Vão ter pessoas que não gostaram desse livro de jeito nenhum e vão ter pessoas que adoraram esse livro, tá? Eu, pessoalmente, achei um livro muito difícil de engolir, mas a gente tem que lembrar que a literatura, ela também não vem só para agradar a gente, ela vem para incomodar, né? Então, essa obra ela é um lembrete, assim, letras garrafais bem grandes e bastante poéticas de que a cultura japonesa é muito misógina. E, assim, que ela é perversa, que ela é imoral, que ela é muito conveniente ao homem, né? E que, como mulher, eu já tive que parar esse livro algumas vezes, assim, para dar um tour pela casa, tomar uma água e depois eu consegui voltar a ler esse livro, porque é muito difícil, principalmente a gente saber que as mulheres estão simplesmente lá à disposição. Então, não é uma coisa que eu, como mulher, me sinto confortável de ler as cenas. Não tem nada de super abusivo, mas ao mesmo tempo é super abusivo, porque tem uma menina menor de idade desacordada à mercê de homens velhos e eles beijam e fazem coisas, então, assim, é terrível. Por incrível que pareça, justamente por isso que eu acho que essa obra é válida, porque, igual eu falei, a gente tem que ter em vista que a literatura ela não é bonita, nem toda literatura é bonita. Tem literaturas que vêm para incomodar, para causar revolta, né, e para fazer a gente refletir o que tá diante de nós, do nosso mundo, assim. E foi uma coisa muito forte, por assim dizer, a leitura desse livro, porque eu fiquei muito incomodada e fiquei com vontade de falar sobre esse livro, sob essa perspectiva, que talvez não tenha sido a perspectiva inicial do Kawabata, mas que é a coisa que mais se salta aos olhos quando a gente lê esse livro, que é a questão da mulher ser um objeto e de como o homem precisa que a mulher seja um objeto para ele exercer a dominância. Então, eu acho que essa é uma temática que ainda é válida na sociedade em que a gente vive, infelizmente, e precisamos discutir bastante sobre esse tema ainda. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram aí da interpretação, se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho para vocês terem as nossas notificações e saberem quando que a gente está postando os vídeos, tá? E por hoje é só, muito obrigada e vejo vocês em breve. Tchau, tchau!